meu nome é Angela Wilson e tenho 32 anos. No papel, sou uma designer gráfica de sucesso com meu próprio estúdio em Chicago. Mas, na minha família, sempre fui a filha invisível do meio, aquela que nunca conseguia se igualar. No Natal passado, enquanto estávamos sentados à mesa de jantar, minha mãe me olhou diretamente nos olhos e disse as palavras que estavam implícitas há anos: "Você é a filha mais inútil que temos." Todos congelaram. Foi então que finalmente me defendi. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Além disso, se o drama familiar durante as festas de fim de ano lhe parece familiar, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como estabelecer limites com familiares tóxicos. Crescendo no subúrbio de Milwaukee, sempre me senti como um figurante no filme da minha própria família. Meu irmão mais velho, Michael, foi o menino de ouro desde o primeiro dia. Ele era alto, atlético e charmoso, com um talento natural para esportes que o tornou o orgulho da nossa pequena comunidade. Todos os fins de semana, nossos pais dirigiam por horas para assistir aos seus jogos de futebol, torcendo nas arquibancadas enquanto eu sentava ao lado deles com um livro, tentando me manter aquecido e entretido. Seus troféus decoravam a lareira da sala de estar, e as conversas durante o jantar giravam em torno de suas últimas conquistas ou dos próximos jogos. Minha irmã mais velha, Sarah, não ficava muito atrás na hierarquia familiar. Ela era a filha perfeita aos olhos da minha mãe, incorporando todos os valores tradicionais que ela tanto prezava. Sarah se casou aos 23 anos com seu namorado do ensino médio, teve seu primeiro filho aos 25 e assumiu o papel de esposa e mãe dedicada com aparente facilidade. Minha mãe a mencionava constantemente durante nossos telefonemas: "A Sarah fez um assado maravilhoso para os sogros ontem", ou "A Sarah está redecorando o quarto do bebê sozinha. Ela é tão criativa." Depois, veio Júlia, a caçula da família, 7 anos mais nova que eu. Desde o momento em que nasceu, ela foi mimada e protegida, com todos os seus caprichos atendidos sem questionamentos. Ela não errava aos olhos dos meus pais. Mesmo quando ela abandonou seu primeiro curso de faculdade, isso foi ignorado como uma descoberta de si mesma. E quando ela estourou o limite do seu primeiro cartão de crédito, meus pais quitaram tudo sem pensar duas vezes. E então havia eu, Angela, presa no meio. Eu não era nem a estrela do atletismo, nem a filha tradicional, nem o bebê que precisava de proteção. Eu era quieta e criativa, passando horas desenhando e projetando, perdida no meu próprio mundo de cores e formas. Meus boletins eram cheios de notas A e B, mas nunca eram comemorados como os resultados dos jogos de Michael. Minha arte venceu competições escolares, mas esses certificados nunca chegaram à porta da geladeira junto com as pinturas a dedo de Júlia. Minha mãe, Nancy, era a força motriz da nossa dinâmica familiar. Uma mulher criada em um lar rigoroso, ela tinha ideias claras sobre sucesso e papéis familiares. Ela era rápida em comparar, criticar e corrigir. Quando anunciei minha intenção de estudar design gráfico na faculdade, sua resposta foi cortante: "Que tipo de emprego de verdade você vai conseguir com isso? É só desenhar." Mesmo quando consegui estágios e, posteriormente, empregos em empresas de renome, ela os descartava como um trabalho que não é de verdade, como o que seu pai faz. Não importava o que eu conquistasse, nunca era o suficiente. Quando eu entrava na lista da diretora, ela me perguntava por que eu não ganhava uma bolsa específica que outro aluno tinha ganhado. Quando eu era promovido, ela se perguntava em voz alta por que demorava tanto. Seus elogios eram raros e, muitas vezes, indiretos: "Seu apartamento é bonito, mas deve ser tão solitário morar sozinho na sua idade." Meu pai, Robert, foi um tipo diferente de decepção. Um homem quieto que trabalhava como contador, parecia se importar comigo, mas não tinha coragem de enfrentar minha mãe. Durante críticas particularmente duras, ele podia dizer um suave "agora, Nancy", mas recuava rapidamente se ela virasse a língua afiada em sua direção. Ocasionalmente, ele me passava bilhetes encorajadores ou fazia pequenos gestos de apoio, mas sempre quando minha mãe não estava olhando. Nosso relacionamento tornou-se cada vez mais distante à medida que eu crescia. Os telefonemas com ele eram curtos e superficiais, focados na previsão do tempo e em notícias gerais, em vez de qualquer coisa significativa. Às vezes, eu percebia vislumbres de tristeza em seus olhos quando ele me olhava, como se soubesse que algo estava errado, mas não soubesse como consertar. O padrão de tratamento desigual tornou-se mais evidente durante eventos significativos da vida.
Quando me formei na faculdade com honras em design gráfico, nenhum dos meus pais compareceu à cerimônia. Minha mãe tinha uma reunião do clube de jardinagem que ela não poderia perder, e meu pai alegou uma emergência no trabalho. Sentei-me sozinha durante a cerimônia, observando outras famílias celebrando juntas, fingindo que a ausência da minha família não a incomodava. Quando consegui meu primeiro grande cliente aos 26 anos e fui destaque em uma revista de design, contei a novidade com entusiasmo durante um jantar de domingo. Minha mãe olhou a revista por menos de um minuto antes de mudar de assunto para o novo cargo de Michael em vendas. Minha conquista foi esquecida antes mesmo da sobremesa ser servida. Até fotos de família contavam a história do meu status de outsider. No grande retrato pendurado na sala de estar dos meus pais, Michael e Sarah estavam logo atrás dos nossos pais sentados, Julia empoleirada no colo da nossa mãe, enquanto eu estava ligeiramente ao lado, como se tivesse sido adicionada posteriormente. Ano após ano, feriado após feriado, o padrão continuou. Minhas conquistas foram minimizadas, minha presença muitas vezes um incômodo. Eventos familiares se tornaram exercícios de invisibilidade, onde eu ajudava na cozinha, tirava fotos de todos e ouvia histórias sobre a vida dos meus irmãos, enquanto raramente me perguntavam sobre a minha. Apesar de tudo isso, uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação deles, por algum reconhecimento de que eu era um membro valioso da família. Eu continuava aparecendo, continuava tentando, continuava esperando que um dia as coisas mudassem. Mas, com o passar dos anos, essa esperança foi se esvaindo, chegando quase ao seu limite quando cheguei aos 30 e poucos anos. O que minha família não percebeu, ou talvez tenha optado por não perceber, foi que eu havia construído uma vida da qual me orgulhava, passo a passo, com cuidado. Minha carreira em design gráfico não foi fácil, mas gratificante. Depois de me formar na faculdade, comecei em uma pequena agência de design, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel e o financiamento estudantil. Trabalhei até tarde da noite nos fins de semana, construindo meu portfólio e, ao mesmo tempo, fazendo projetos freelance. Meu minúsculo apartamento-estúdio também servia como meu espaço de trabalho, com minha mesa de desenho ocupando a maior parte da sala de estar. Eu me alimentava de macarrão instantâneo e café, investindo o pouco dinheiro que tinha em softwares e equipamentos de design de melhor qualidade. Os 2 primeiros anos foram especialmente difíceis. Enfrentei rejeição após rejeição de agências e clientes maiores que queriam mais experiência do que eu tinha a oferecer. Mas persisti, aprimorando minhas habilidades e, aos poucos, construindo uma rede de contatos no setor. Comecei a me especializar em branding para pequenas empresas, ajudando-as a criar identidades que pudessem competir com empresas maiores. Aos 28 anos, já tinha economizado o suficiente para alugar um pequeno espaço comercial e inaugurei oficialmente meu próprio estúdio, o Wilson Design Works. Não era nada sofisticado, apenas um loft reformado com janelas grandes e espaço suficiente para mim e, eventualmente, 2 funcionários de meio período. Mas era meu, construído apenas com trabalho duro e determinação. O ponto de virada veio quando fechei um contrato com a Meridian Breweries, uma empresa regional de cervejas artesanais que buscava reformular sua marca e expandir-se nacionalmente. Trabalhei incansavelmente no projeto deles, criando uma identidade visual que honrasse suas raízes locais e, ao mesmo tempo, atraísse um público mais amplo. A campanha foi um enorme sucesso, aumentando as vendas em 35% no primeiro trimestre e conquistando reconhecimento no setor. Esse sucesso levou a outros. Em 2 anos, minha lista de clientes incluía 3 marcas nacionais e dezenas de empresas regionais de sucesso. Precisei me mudar para um escritório maior e contratar 5 funcionários em tempo integral. Meu trabalho foi destaque em publicações de design e fui convidado para palestrar em conferências do setor. Meu estúdio agora gerava mais de $500 mil em receita anual, com uma reputação de excelência criativa e confiabilidade. Financeiramente, eu estava mais seguro do que qualquer pessoa da minha família imaginava. Eu era dono do meu apartamento, tinha uma conta de aposentadoria saudável e mantinha um fundo de emergência substancial. Pagava a mim mesmo um salário razoável, mas reinvestia a maior parte dos lucros no negócio, permitindo que ele crescesse de forma constante ano após ano. Minha vida pessoal também havia tomado formas que minha família nunca se preocupou em descobrir. Eu namorava Thomas há quase 3 anos, um arquiteto gentil e compreensivo que conheci em uma conferência de design. Embora não estivéssemos com pressa para nos casar, construímos um relacionamento sólido baseado no respeito mútuo e em valores compartilhados.
Thomas compreendia a minha situação familiar e me dava o apoio emocional que sempre me faltou em casa. Eu também havia cultivado um círculo próximo de amigos que me apreciavam por quem eu era. Lisa, minha melhor amiga desde a faculdade, morava no mesmo prédio, e jantávamos juntas pelo menos uma vez por semana. Minha equipe de estúdio havia se tornado uma espécie de segunda família, comemorando aniversários e conquistas juntas, apoiando-se mutuamente nos desafios. Eu havia desenvolvido interesses e hobbies que me traziam alegria. Eu fazia aulas de cerâmica nas noites de quarta-feira, encontrando paz no processo tátil de criar algo com as mãos. Eu me voluntariava mensalmente em um programa de arte para jovens, ajudando crianças de origens desfavorecidas a se expressarem por meio da criatividade. Cheguei até a fazer trilhas, passando muitos fins de semana explorando trilhas fora da cidade, muitas vezes acompanhada por Thomas ou amigos. No entanto, apesar de todas essas conquistas e da vida plena que eu havia criado, ainda havia uma dor profunda dentro de mim. Uma parte de mim ainda ansiava pela aprovação da minha família, para que me vissem como eu realmente era, em vez de como a filha do meio decepcionante que eles haviam decidido que eu era anos atrás. Esse anseio me levou a manter um padrão de comportamento que, em retrospecto, só reforçou a dinâmica disfuncional. Tornei-me a rede de segurança financeira não oficial da família, sempre com meu talão de cheques à mão quando surgiam emergências. Começou pequeno, com um empréstimo para meu pai quando o carro dele precisou de reparos caros. Depois, veio a ajuda com a mensalidade da faculdade da Júlia, quando meus pais alegaram que estavam sobrecarregados. Os pedidos aumentaram em frequência e valor com o tempo, especialmente da minha mãe, que administrava as finanças da família. O apoio financeiro mais significativo foi para Michael, embora isso fosse algo que o resto da família desconhecia. Apesar da aparente aparência de sucesso, meu irmão havia tomado uma série de decisões financeiras ruins, incluindo investimentos arriscados e viver muito além de suas posses. Há 3 anos, ele me procurou em desespero, enfrentando uma possível falência e a perda de sua casa. Quitei suas dívidas mais urgentes e estabeleci um plano de pagamento para ele me pagar, embora ele ainda não tivesse feito mais do que parcelas simbólicas. Eu também contribuía substancialmente para eventos familiares, muitas vezes cobrindo o custo de refeições de feriados ou comemorações de aniversário, enquanto deixava meus pais levarem o crédito pela hospitalidade. Quando meu pai precisou de um terno novo para o casamento de um primo, eu o comprei discretamente e o deixei acreditar que estava em promoção. Quando minha mãe mencionou que queria novos eletrodomésticos para a cozinha, eles apareceram misteriosamente como um presente de aniversário antecipado de toda a família, embora eu tenha sido a única a pagar. Toda essa ajuda foi dada discretamente, sem reconhecimento ou gratidão. Aliás, quanto mais eu ajudava, mais minha família parecia ter certeza de que eu estaria lá com a carteira aberta sempre que precisassem de algo. Minha mãe, em especial, parecia encarar meu apoio financeiro não como generosidade, mas como uma obrigação, uma espécie de retribuição por ter me criado. Apesar do meu sucesso, eu ainda lutava contra sentimentos de inadequação sempre que estava perto da minha família. Na presença deles, eu voltava a ser o filho invisível do meio, desesperado por migalhas de aprovação. Eu minimizava minhas conquistas para evitar acusações de me gabar, aceitava críticas sem defesa e engolia mágoas em vez de causar conflitos. Era exaustivo, essa constante diminuição de mim mesmo para me encaixar no papel que me haviam atribuído. Thomas frequentemente questionava por que eu continuava a me submeter a esse tratamento, por que eu continuava a comparecer a eventos familiares que me deixavam emocionalmente esgotada, por que eu continuava a oferecer apoio financeiro sem reconhecimento. Nunca tive uma boa resposta, apenas que eles eram família e, apesar de tudo, eu ainda me importava com eles. Mas a cada ano que passava, a cada comentário desdenhoso, a cada pedido financeiro disfarçado de obrigação familiar, eu sentia minha paciência se esgotar, meu ressentimento se aprofundar e meu respeito próprio exigir mais. A dinâmica financeira entre minha família e eu havia evoluído para algo cada vez mais tóxico ao longo dos anos. O que começou como uma ajuda ocasional se transformou em uma rede de segurança esperada, sempre disponível, mas nunca reconhecida. Os telefonemas da minha mãe seguiam um padrão previsível. Ela começava com perguntas breves e desinteressadas sobre a minha vida, mal prestando atenção às minhas respostas antes de suspirar profundamente e mencionar alguma dificuldade financeira. O telhado está vazando de novo, dizia ela, ou os preços dos remédios do seu pai aumentaram. Ela nunca pedia dinheiro diretamente, apenas dava indiretas até que eu me oferecesse para ajudar, permitindo que ela mantivesse a ficção de que não havia pedido.
Depois de aceitar minha ajuda, ela rapidamente a ignorava. Bem, é para isso que serve a família, dizia, ou, mais especificamente, é o mínimo que você pode fazer, considerando tudo que fizemos por você enquanto crescia. Nunca houve um agradecimento, nunca um reconhecimento do sacrifício ou da generosidade envolvidos. Em vez disso, minha ajuda financeira foi reformulada como um dever, uma obrigação, em vez de um presente que eu dei. Esse padrão se estendia além dos meus pais. Michael ligava contando histórias de problemas temporários de fluxo de caixa, prometendo me pagar no mês seguinte por anos consecutivos. Sarah raramente perguntava diretamente, mas reclamava dos custos de criar os filhos até que eu me oferecesse para comprar presentes caros para meus sobrinhos e sobrinhas ou contribuir para seus fundos de educação. Julia passou a esperar que eu cobrisse suas emergências financeiras sem questionar, fossem consertos de carro ou aluguel, quando ela gastava demais com roupas. Reuniões familiares estavam se tornando cada vez mais difíceis de suportar. Cada feriado ou comemoração era marcado por provocações sutis e comparações nem tão sutis que me faziam sentir diminuída e na defensiva. O último dia de ação de graças tinha sido particularmente brutal. Minutos depois de chegar à casa dos meus pais, minha mãe me olhou de cima a baixo e perguntou se eu tinha desistido completamente de namorar desde que viera sozinha novamente. Quando mencionei que estava em um relacionamento sério com Thomas, ela o descartou como apenas mais um namorado e se perguntou em voz alta por que eu não conseguia fechar o negócio como Sarah fizera com o marido. Durante o jantar, enquanto eu tentava compartilhar novidades sobre um novo cliente importante que meu estúdio havia conquistado, minha mãe interrompeu para perguntar a Sarah sobre as atividades escolares dos filhos dela. A conversa nunca mais voltou às minhas notícias. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça juntas, minha mãe comentou que provavelmente era melhor eu me concentrar no meu pequeno negócio de desenho, já que eu não tinha vocação para a maternidade. Saí naquela noite com uma enxaqueca e uma promessa a mim mesma de que pularia o Natal. Mas, à medida que dezembro se aproximava, a culpa e a esperança lutavam dentro de mim. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez este ano eles me vissem. Na festa de aniversário da minha mãe, no início de dezembro, o padrão continuou. Enquanto estávamos sentados em um restaurante caro, pelo qual eu havia pago, mas que foi oferecido como presente do meu pai, minha mãe passou a refeição inteira discutindo as conquistas dos meus irmãos, ignorando as minhas. Quando mencionei que estava em uma revista de design nacional, ela mudou de assunto para o novo estágio da Julia, apesar de ser sua terceira tentativa de encontrar uma carreira. À medida que a data da reunião de Natal em família se aproximava, minha ansiedade se intensificava. Considerei várias desculpas para não comparecer, mas acabei decidindo ir depois de uma longa conversa com Thomas. Você precisa se defender, Angie, disse ele, com a voz gentil, mas firme. Você não é mais aquela adolescente insegura. Você é uma empresária de sucesso que merece respeito. Eles nunca vão mudar, argumentei, andando de um lado para o outro na sala de estar. Ir lá é como se inscrever para mais do mesmo. Então talvez seja a hora de você mudar a forma como reage, ele retrucou. Você continua esperando que eles de repente vejam o seu valor, mas precisa mostrar a eles que você conhece o seu próprio valor, quer eles o reconheçam ou não. Suas palavras permaneceram comigo nos dias que antecederam o Natal. Passei horas selecionando presentes atenciosos e caros para todos, embrulhando-os perfeitamente, como se uma embalagem bonita pudesse, de alguma forma, fazer minha família me valorizar. Marquei um horário para fazer meu cabelo e maquiagem, escolhendo uma roupa que projetasse sucesso e confiança, em vez da minha habitual tentativa de me misturar ao ambiente em eventos familiares. Na véspera do Natal, recebi uma ligação de Michael que seria a gota d'água em uma situação já precária. Ele parecia nervoso, com a voz mais baixa do que o normal, como se estivesse ligando de um lugar reservado. Angie, detesto perguntar isso, principalmente agora, mas estou numa situação muito difícil, começou ele. Fechei os olhos, já sabendo o que estava por vir. O banco está ameaçando executar a hipoteca se eu não fizer o pagamento até o final do ano. Só preciso de $15.000 para me livrar deles até a minha comissão chegar em fevereiro. $15.000. Não era uma quantia insignificante, mesmo com a minha estabilidade financeira. Era dinheiro que eu vinha guardando para uma possível expansão do meu estúdio. Michael, isso é muito dinheiro, eu disse cuidadosamente. E você ainda não pagou o último empréstimo. Eu sei, ele disse rapidamente. Mas isso é diferente.
Esta é a minha casa, Ange. Para onde Diane e as crianças irão se a perdermos? Por favor, eu imploro. E, por favor, não conte para a mamãe e o papai. Você sabe como eles são. Eles ainda acham que estou indo muito bem. Depois de uma longa pausa, concordei em transferir o dinheiro, adicionando-o à minha conta mental de fundos que provavelmente nunca seriam reembolsados. Depois de desligar, liguei para Lisa, precisando desabafar minha frustração. Você precisa parar de ser o caixa eletrônico deles, disse Lisa sem rodeios após ouvir minha história. Eles são adultos, Angela. Adultos que deveriam ser responsáveis por suas próprias decisões financeiras. Mas o que eu vou fazer? Deixar o Michael e a família ficarem sem teto? Talvez enfrentar consequências reais o obrigasse a fazer escolhas melhores, ela retrucou. E, mais importante, quando você vai se defender e exigir o respeito que merece? Essas pessoas tiram e tiram de você, e elas nem se dão ao trabalho de demonstrar o mínimo de apreço. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, as palavras de Lisa se misturaram aos conselhos de Thomas no início da semana. Pela primeira vez, me permiti reconhecer plenamente a raiva que vinha reprimindo há anos. Eu estava cansada de ser a conta bancária da família, cansada de ter meu sucesso ignorado, cansada de me encolher para não causar problemas. Tomei uma decisão enquanto adormecia: este Natal seria diferente. Eu não ficaria quieta e aceitaria desrespeito. Não ofereceria ajuda financeira sem reconhecimento. Se eles não conseguissem enxergar meu valor, eu o mostraria a eles. E se isso significasse conflito, que assim fosse. Alguns relacionamentos precisam ser rompidos antes de poderem se curar. Cheguei à casa suburbana dos meus pais pontualmente às 4 da tarde do dia de Natal, com o porta-malas cheio de presentes elegantemente embrulhados. A casa colonial de 2 andares parecia perfeita, com luzes brancas contornando o teto e as janelas, uma guirlanda na porta vermelha da frente e velas artificiais brilhando em cada janela. Era exatamente o mesmo esquema de decoração que eles usavam desde que eu era criança, sem variar nenhuma fita. Respirando fundo, recuperei a compostura e peguei a primeira leva de presentes antes de me dirigir à porta da frente. Eu ouvia risos e conversas lá dentro, e o som me fez questionar momentaneamente minha determinação. Parte de mim ainda ansiava por ser verdadeiramente incluída naqueles momentos calorosos em família, em vez de ser meramente tolerada à margem. Meu pai atendeu a porta, os olhos se enrugando com o que parecia ser um prazer genuíno ao me ver. Angela, você chegou, disse ele, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Ele estava vestido com seu suéter de Natal, o mesmo verde com renas que minha mãe lhe dera há pelo menos 5 anos. Feliz Natal, pai, respondi, sorrindo e ajeitando os pacotes nos braços para poder abraçá-lo rapidamente. Você poderia me ajudar a trazer o resto dos presentes? Tem vários outros no carro. Suas sobrancelhas se ergueram levemente à menção de vários presentes, mas ele assentiu e me seguiu para fora. Enquanto recuperávamos os pacotes restantes, ele conversou sobre o tempo quente fora de época e o trânsito nas rodovias, evitando cuidadosamente qualquer assunto substancial ou pessoal. Lá dentro, a casa estava quentinha e repleta dos aromas de peru assado e pinheiros. A grande árvore de Natal dominava a sala de estar, cercada por presentes já em várias camadas. Fotos de família enfeitavam a lareira, a maioria da família de Michael e dos filhos de Sarah, com apenas uma pequena moldura contendo uma foto minha de formatura, de quase uma década atrás. Minha mãe saiu da cozinha, limpando as mãos em um avental bordado com folhas de azevinho. Seu olhar crítico me percorreu, observando meu vestido de grife, meu cabelo profissionalmente arrumado e abraçada de pacotes. Você finalmente chegou, disse ela, com um tom que sugeria que eu estava atrasado, embora eu tivesse chegado exatamente na hora marcada. Coloquem isso debaixo da árvore e venham cumprimentar a todos. Sarah trouxe sua famosa caçarola de batata doce, e Michael está nos contando sobre seu novo território de vendas. Nenhum cumprimento, nenhum Feliz Natal, nenhum comentário sobre minha aparência ou o esforço óbvio que eu havia feito. Engoli a mágoa familiar e assenti, indo arrumar meus presentes debaixo da árvore enquanto meu pai desaparecia de volta para a sala de estar, onde os outros estavam reunidos. A hora seguinte foi um turbilhão de cumprimentos tensos e conversas forçadas. Sarah, impecavelmente vestida como sempre, me deu um abraço rápido antes de voltar à história sobre o recital de dança da filha mais velha.
Michael me deu um tapinha no ombro com seu excesso de confiança característico, embora eu tenha notado novas rugas de preocupação ao redor dos seus olhos. Sua esposa, Diane, ofereceu um sorriso simpático, uma das poucas reações genuínas que recebi. Julia, de volta de sua última tentativa de ingressar na faculdade, mal levantou os olhos do celular para me reconhecer. Quando chegou a hora de abrir os presentes, observei meus presentes cuidadosamente selecionados serem recebidos com discreta apreciação. A carapasta de couro que eu havia comprado para meu pai mereceu um educado agradecimento, embora eu suspeitasse que ele não percebesse seu real valor. Minha mãe admirou brevemente o pacote de spa e o cachecol de grife que eu havia lhe dado antes de separá-los para organizar a abertura dos presentes para os outros. Os itens colecionáveis de edição limitada que eu havia encontrado para meus irmãos foram recebidos com surpresa, mas rapidamente ofuscados pela empolgação com outros presentes. Ao nos dirigirmos à sala de jantar para jantar, encontrei-me sentado na outra ponta da mesa, em frente à minha mãe, na cabeceira, com meu pai na outra ponta. O simbolismo não me passou despercebido. Michael e Sarah ocuparam os lugares de honra mais próximos dos nossos pais, com seus cônjuges e filhos no meio. Julia sentou-se do outro lado da minha mãe, deixando-me isolado na minha ponta, exceto pelo meu sobrinho de 10 anos ao meu lado. A mesa estava lindamente posta, com as melhores porcelanas da minha mãe e copos de cristal que brilhavam sob a luz do lustre. O peru estava perfeitamente dourado, cercado por todos os acompanhamentos tradicionais: recheio, molho de cranberry, purê de batatas, caçarola de vagem e o prato de batata doce da Sarah, em destaque perto da minha mãe. A conversa fluía ao meu redor como água em torno de uma pedra. Minha mãe fazia perguntas detalhadas sobre o trabalho de Michael, acenando com a cabeça em aprovação enquanto ele se gabava de possíveis encomendas e novos clientes, todos nós fingindo não saber de seus problemas financeiros. Quando ele mencionou as férias luxuosas que estava planejando para o verão, tive que tomar um longo gole de vinho para não comentar como isso se conciliava com sua necessidade de pedir dinheiro emprestado para a hipoteca. Sarah dominou o segmento seguinte da conversa com histórias sobre as conquistas dos filhos e seu extenso trabalho voluntário na escola particular deles. Minha mãe sorria de orgulho, frequentemente interrompendo com elogios adicionais ou pedindo mais detalhes sobre a arrecadação de fundos da escola que Sarah estava coordenando. Sabe, Angela, você deveria considerar ser voluntária em algum lugar, disse minha mãe, voltando repentinamente sua atenção para mim pela primeira vez desde que nos sentamos. Seria bom para você sair e conhecer pessoas, especialmente porque você passa tanto tempo sozinha com seu computador. Antes que eu pudesse responder que já fazia trabalho voluntário regularmente em um programa de artes para jovens carentes, Sarah interrompeu. Ah, mãe, você sabe que a Angela está ocupada com suas coisas de design, disse ela, com um tom que sugeria que minha carreira era um hobby e não um negócio de sucesso. Nem todo mundo tem tempo para serviço comunitário. Tomei outro gole de vinho, lembrando-me da minha resolução de me defender. Na verdade, sou voluntária 2 vezes por mês em um programa de artes para crianças de bairros de baixa renda, eu disse, mantendo a voz calma. E meu estúdio doa serviços de design para várias organizações sem fins lucrativos anualmente. Houve uma breve pausa enquanto essa informação era registrada antes que minha mãe simplesmente dissesse, que legal, e se virasse para Julia. Conte a todos sobre seu novo estágio, querida. Julia começou a descrever sua mais recente aventura profissional, um cargo não remunerado em uma revista local, sobre o qual ela já havia reclamado comigo, dizendo que odiava. Meus pais ouviram atentamente, fazendo perguntas e me incentivando como se aquela fosse a notícia mais interessante do dia. Quando finalmente houve uma pausa na conversa, decidi compartilhar minhas próprias novidades. Meu estúdio foi destaque na Design Quarterly mês passado, eu disse, tentando manter o tom casual. Eles fizeram uma matéria de 4 páginas sobre o nosso trabalho de reformulação da marca para Clearwater Technologies. Ah, é uma daquelas revistas online? Minha mãe perguntou, com desdém. Não, é uma das publicações impressas mais prestigiadas do setor de design, corrigi. Ser destaque é uma conquista significativa. Falando em conquistas, disse minha mãe, já se virando, Sarah, você contou a Angela que a Chloe entrou para o quadro de honra de novo. A conversa mudou mais uma vez, minha notícia descartada antes mesmo que pudesse ser devidamente reconhecida. Senti a dor familiar, mas lembrei a mim mesma que a validação delas não era necessária para que meu sucesso fosse real. Enquanto a sobremesa estava sendo servida, Michael inesperadamente trouxe a conversa de volta para mim. Ei,
A Clearwater Technologies era aquela grande empresa de software? Acho que vi algo no novo visual deles. Era a obra sua? Surpreso com o interesse dele, assenti. Sim, redesenhamos completamente a identidade visual e a interface do usuário. Foi um projeto de 6 meses. Isso é impressionante, Angie, disse ele, usando meu apelido de infância. Esses caras são enormes. Obrigada, respondi, genuinamente tocada por esse raro reconhecimento de um membro da família. Minha mãe franziu a testa ligeiramente. Não consigo imaginar que eles pagaram muito só por algumas cores e fontes novas, disse ela. Agora, quem quer café com a torta? Senti o rosto corar. Na verdade, mãe, foi uma reformulação estratégica completa da marca que aumentou o engajamento dos usuários em 40%. O contrato valia mais de $200 mil para o meu estúdio. Um silêncio se instalou na mesa. Meu pai ergueu os olhos da torta com as sobrancelhas arqueadas, enquanto Sarah parou no meio da mordida. Até Júlia largou o celular. A expressão da minha mãe endureceu. Não precisa exagerar, Angela, disse ela. Todos sabemos que design gráfico é só um passo além de fazer cartazes para eventos escolares. Não estou exagerando, respondi com firmeza. Meu negócio emprega 7 pessoas em tempo integral e gera mais de $500 mil em receita anual. Minha mãe pousou o garfo com um tilintar agudo no prato de porcelana. Seus olhos se estreitaram enquanto ela me olhava diretamente. Se você está indo tão bem, por que insiste em morar sozinha naquele apartamento minúsculo? Por que não é casada e tem uma família como a da sua irmã? Sucesso não é só dinheiro, Angela. E, sinceramente, sempre achei que você exagerava nas suas realizações. Você sempre foi a nossa sonhadora. Fiquei sentada, imóvel, sentindo como se tivesse levado um tapa. Meu apartamento tem mais de 180 metros quadrados, mãe. Você nunca o visitou. Ela fez um gesto de desdém. A questão é que, na sua idade, você deveria ter mais para mostrar da sua vida do que alguns desenhos e um apartamento chique. Sarah nos deu 3 netos lindos. Michael construiu uma carreira de sucesso em uma área respeitável. Até Julia está encontrando seu caminho. A tensão ao redor da mesa era palpável agora. Meu pai pigarreou, desconfortável. Nancy, talvez não seja o momento. Mas minha mãe não tinha terminado. Ela se inclinou para a frente, a voz baixando para aquele tom calmamente cortante que eu conhecia tão bem. Vamos ser honestos, Angela. Você sempre foi diferente, sempre no seu mundinho. Tentamos guiá-la para um caminho mais convencional, mas você insiste nesse estilo de vida artístico. E o que você tem para mostrar em troca? Sem marido, sem filhos, apenas clientes que poderiam substituí-la amanhã. Encarei-a, mal respirando. Décadas de rejeição e críticas se cristalizaram naquele momento com perfeita clareza. Era assim que ela era. Era assim que todos eles eram. E nenhum sucesso da minha parte mudaria isso. A verdade é, continuou ela, com a voz agora carregada daquele tom de julgamento final, você é a criança mais inútil que temos. As palavras pairavam no ar como fumaça. Michael olhou para o prato. Sarah se remexeu, desconfortável. Meu pai se levantou um pouco da cadeira, a boca se abrindo, mas nenhuma palavra saiu. Os olhos de Julia se arregalaram em choque. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento, mas não foi meu espírito. Foi a corrente de silêncio e acomodação que me prendeu por décadas. Levantei-me lentamente, meu guardanapo caindo, esquecido, no chão. A cadeira raspou a madeira com um som áspero que pareceu ecoar no quarto silencioso. Olhei diretamente nos olhos da minha mãe, sem mais medo do seu julgamento. Minha voz estava firme e clara quando finalmente falei, então pare de me ligar quando precisar de dinheiro. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi absoluto. O rosto da minha mãe ficou pálido, a boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ela parecia ter sido atingida, sua compostura habitual completamente destruída. Meu pai se levantou da cadeira, com a expressão alternando rapidamente entre confusão e alarme. Angela, do que você está falando? Perguntou ele, embora a incerteza em sua voz sugerisse que ele já sabia. Michael olhava fixamente para o prato, recusando-se a encarar qualquer um.
Sua esposa, Diane, olhava de um para o outro com uma compreensão crescente, e seu olhar finalmente se fixou em Michael com uma pergunta que ela tinha medo de fazer em voz alta. Sarah permanecia imóvel, o garfo suspenso a meio caminho da boca, os olhos arregalados de choque. Seu marido estendeu a mão para ela, igualmente confuso com a reviravolta repentina na conversa. Julia foi a primeira a desabar, com lágrimas brotando dos olhos. Angie, sussurrou ela, parecendo repentinamente muito jovem. Mas eu não tinha terminado. Anos de sentimentos reprimidos vieram à tona, imparáveis agora que a represa havia se rompido. Deixem-me dizer a vocês como é a inutilidade, continuei, minha voz ganhando força. Inútil não é a pessoa que construiu um negócio de sucesso do nada. Inútil não é a pessoa que pagou o conserto do carro do papai no ano passado, quando a transmissão quebrou. Inútil não é a pessoa que pagou metade da mensalidade da Júlia quando você alegou que não tinha dinheiro para pagar. Virei-me para Michael, que continuava sem olhar para mim. Inútil não é a pessoa que salvou sua casa da execução hipotecária 3 vezes, Michael. Ontem mesmo, $15.000, lembra? Além dos 27.000 que você já me devia. Diane ofegou, virando-se para o marido. Michael, é verdade. Você me disse que seu chefe lhe deu um adiantamento da sua comissão. Michael finalmente ergueu os olhos, o rosto uma máscara de vergonha. Angie, você prometeu não dizer nada, murmurou. Não, o que eu fiz foi permitir que você continuasse mentindo para todo mundo sobre o seu sucesso, respondi, não de forma rude, mas firme. Tenho acobertado todos vocês há anos, fingindo junto com vocês que está tudo bem quando não está. Voltei-me para minha mãe, cujo choque estava se transformando em raiva. Você me ligou pelo menos uma vez por mês nos últimos 5 anos pedindo dinheiro, mãe. A geladeira nova? Eu paguei. O remédio especial para o coração do papai não é coberto pelo plano de saúde? O conserto do telhado na primavera passada? Eu também. Já dei mais de $100.000 para esta família só nos últimos 3 anos, e ninguém nunca me agradeceu. Ninguém nunca reconheceu que meu pequeno negócio de desenho tem mantido esta família à tona. Meu pai afundou na cadeira, com o rosto pálido. Angela, eu não sabia. Sua mãe me disse que essas coisas eram cobertas por poupança ou seguro. Claro que você não sabia, eu disse, suavizando um pouco o tom. Ninguém deveria saber. Era o segredinho sujo da nossa família que a filha inútil era a quem todos recorriam quando precisavam de ajuda. Sarah finalmente encontrou a voz. Mas você nunca disse nada. Sempre agiu como se não fosse grande coisa quando precisávamos de ajuda. Porque eu queria ser valorizada por esta família, admiti, sentindo-me repentinamente vulnerável. Eu pensei que se eu pudesse ser útil o suficiente, importante o suficiente, um dia você me veria. Me veria de verdade. Mas isso nunca ia acontecer, não é? Olhei para os rostos atônitos deles, sentindo-me estranhamente calma agora que a verdade finalmente fora revelada. Tenho um negócio de sucesso que emprega 7 pessoas. Sou dona da minha casa. Tenho economias, investimentos e um plano de aposentadoria. Sou voluntária regularmente, tenho amigos maravilhosos e estou em um relacionamento amoroso com um homem que nenhum de vocês se deu ao trabalho de conhecer. Por qualquer medida objetiva, não estou apenas indo bem, estou prosperando. Mas nesta família, nada disso importa, porque não segui o caminho prescrito. A compostura da minha mãe estava voltando, seu maxilar se fechando naquela conhecida linha teimosa. Você não tem o direito de expor nossos assuntos particulares desse jeito, disse ela friamente. Se você ajudou a família financeiramente, é isso que a família faz uns pelos outros. Isso não lhe dá o direito de jogar isso na nossa cara. Não, mãe. O que a família faz é apoiar uns aos outros emocionalmente e financeiramente. O que a família faz é celebrar os sucessos uns dos outros e ajudar uns aos outros nos fracassos. O que a família faz é se ver como realmente somos, não como você quer que sejamos. Respirei fundo, subitamente exausta pelo confronto, mas sabendo que precisava terminar o que havia começado. Durante anos, tentei conquistar sua aprovação, seu amor, sendo a pessoa que conserta a família. Agora percebo que isso nunca ia funcionar. Você não quer uma filha bem-sucedida. Você quer uma filha dócil. A verdade sobre a situação financeira de Michael continuava a ecoar pela sala.
Diane sussurrava para ele com urgência, sua expressão uma mistura de mágoa e traição. Você me disse que estávamos indo bem, eu a ouvi dizer. Acabamos de comprar um carro novo. Temos que manter as aparências, Michael sibilou de volta. Todo mundo espera que tenhamos sucesso. É por isso que estamos endividados até o pescoço, Diane retrucou, sem se dar ao trabalho de falar baixo. Porque você está tentando impressionar seus pais? Sarah parecia cada vez mais desconfortável à medida que a conversa prosseguia. Angela, eu não fazia ideia de que você estava apoiando todo mundo desse jeito, disse ela baixinho. Você deveria ter dito alguma coisa. Teria feito alguma diferença? Perguntei diretamente. Você teria começado de repente a me tratar com respeito em vez de condescendência? Mamãe teria parado de me comparar desfavoravelmente com você em todas as oportunidades? Sarah, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada. Eu nunca quis fazer você se sentir inferior, disse ela. Acho que só me acostumei a ser a filha favorita. Julia agora chorava abertamente. Você pagou mesmo metade da minha mensalidade? Perguntou ela entre lágrimas. Mamãe e papai me disseram que fizeram uma segunda hipoteca. Assenti, sentindo uma onda de compaixão pela minha irmã mais nova, que tinha sido um peão na dinâmica familiar tanto quanto eu. Eles não queriam que você soubesse. Não queriam que ninguém soubesse que as finanças da família não eram tão sólidas quanto eles fingiam. Meu pai se levantou lentamente, com os ombros caídos. Angela tem razão, disse ele, com a voz mais forte que eu já ouvirá em anos. Não fomos honestos conosco mesmos nem uns com os outros, e não tratamos a Angela de forma justa. Ele olhou para minha mãe, que o encarou, incrédula. Nancy, nossa filha merece um pedido de desculpas. Mas minha mãe não estava pronta para ceder. Isso é ridículo, ela retrucou. Se Angela escolheu ajudar a família financeiramente, foi decisão dela. Ninguém a forçou, e se ela se sente desvalorizada, talvez devesse considerar que dar com a expectativa de gratidão não é realmente dar. Suas palavras confirmaram o que eu já sabia: não haveria reconhecimento, nem pedido de desculpas, nem mudança. Nem hoje, talvez nem nunca. Assenti lentamente, aceitando finalmente a realidade. Você tem razão sobre uma coisa, mãe. Ninguém me forçou. Escolhi ajudar porque amo esta família, apesar de tudo. Mas estou fazendo uma escolha diferente agora. Afastei-me da mesa e subi as escadas para o quarto de hóspedes, onde havia deixado minha mala. O quarto continuava o mesmo da minha adolescência, com a mesma colcha roxa e os posteres de bandas que eu já não usava mais. Parecia um museu para uma pessoa que não existia mais. Rapidamente, juntei minhas coisas, ouvindo vozes alteradas lá de baixo enquanto as revelações continuavam a abalar a família. Uma parte de mim se sentia culpada pelo caos que eu havia criado no dia de Natal, mas uma parte mais forte se sentia aliviada por a verdade finalmente ter sido revelada. Se eles iriam lidar com a situação ou continuar em negação, era agora uma decisão deles, não minha. Quando desci com minha mala, meu pai me interceptou no corredor. Angela, por favor, não vá embora assim, implorou ele, com a voz ligeiramente embargada. Podemos conversar sobre isso. Podemos consertar as coisas. Olhei para ele com genuína compaixão. Pai, isso não se resolve numa conversa só. Isso vem se acumulando há décadas. Preciso de espaço agora. E, sinceramente, acho que a família precisa de tempo para processar tudo o que foi dito. Eu não fazia ideia, disse-lhe baixinho. Sobre o dinheiro, sobre como você se sentia. Eu sabia que as coisas não estavam perfeitas, mas não percebi. Eu sei, pai, eu disse gentilmente. E isso é parte do problema. Você não queria ver a realidade da nossa dinâmica familiar há muito tempo. Ele assentiu com tristeza e então me surpreendeu me puxando para um abraço apertado. Estou orgulhoso de você, ele sussurrou. Eu deveria ter dito isso com mais frequência. Eu o abracei de volta, sentindo uma mistura complexa de amor, tristeza e alívio. Quando nos separamos, vi lágrimas em seus olhos que refletiam as minhas. Da sala de jantar, eu podia ouvir a voz da minha mãe elevando-se em indignação, Michael e Diane discutindo em tom abafado, mas intenso, e Sarah tentando, sem sucesso, restaurar a ordem. Era o som de uma fachada cuidadosamente construída finalmente desmoronando sob o peso de verdades há muito reprimidas.
Sem dizer mais nada ao meu pai, caminhei até a porta da frente, saí para a fria noite de dezembro e fechei a porta com firmeza atrás de mim. No meu carro, sentei-me por um momento com as mãos no volante, soltando um suspiro longo e trêmulo que parecia carregar consigo anos de tensão. Enquanto dirigia para longe da casa da minha infância, com as luzes de Natal se misturando às minhas lágrimas, senti algo inesperado, não arrependimento nem raiva, mas uma profunda sensação de liberdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu havia falado a minha verdade sem pedir desculpas ou fazer concessões. O que quer que acontecesse a seguir, eu encararia como eu mesmo, não mais contorcido na forma que minha família esperava que eu me encaixasse. A viagem de volta para o meu apartamento foi surreal. Luzes de Natal brilhavam nas casas e vitrines, músicas natalinas tocavam suavemente no rádio, e o mundo continuava normal, enquanto minha realidade pessoal havia sido completamente revirada. As lágrimas vieram em ondas, não exatamente de tristeza, mas da liberação avassaladora de emoções que eu havia contido por tanto tempo. Quando cheguei em casa, fiquei sentado na minha vaga de estacionamento por vários minutos, reunindo forças para entrar e encarar as consequências do que acabará de acontecer. Meu celular vibrava constantemente na minha bolsa, mas eu ainda não tinha olhado para ele. Parte de mim queria jogá-lo na neve e nunca mais olhar para trás. Finalmente, subi as escadas para o meu apartamento, deixando as chaves e a bolsa perto da porta antes de me jogar no sofá. Só então verifiquei meu celular, 17 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto, uma avalanche digital de conflitos familiares. A primeira ligação que retornei foi para Thomas. Ele atendeu imediatamente, com a voz preocupada. Angie, você está bem? Eu estava morrendo de preocupação. Você deveria ter ligado depois do jantar. Tentei explicar o que tinha acontecido, mas minha voz falhou e as lágrimas voltaram. Eu consegui, Thomas. Finalmente os enfrentei. Mas foi muito pior do que eu esperava. Ele ouviu pacientemente enquanto eu relatava os acontecimentos da noite, desde o comentário cortante da minha mãe até minha resposta explosiva e saída apressada. Quando terminei, houve um momento de silêncio antes que ele falasse. Estou tão orgulhoso de você, disse-ele finalmente. Isso exigiu uma coragem incrível. Não parece coragem, admiti. Parece que acabei de explodir minha família inteira no dia de Natal. Talvez isso precisasse acontecer, sugeriu ele gentilmente. Às vezes, as coisas precisam quebrar completamente antes de poderem ser reconstruídas em algo mais saudável. Conversamos por quase uma hora, e sua perspectiva calma me ajudou a processar as emoções em turbilhão. Quando finalmente desligamos, ele se ofereceu para vir, mas recusei, precisando de um tempo sozinha para organizar meus pensamentos. Depois de um banho quente e uma troca de roupa, voltei ao meu celular, me preparando para enfrentar a enxurrada de mensagens. Decidi ler em vez de ouvir, pois ainda não estava pronta para ouvir as vozes dos meus familiares. As mensagens de Júlia vieram primeiro, uma série de mensagens cada vez mais emocionais. Angie, você está bem? Eu não fazia ideia da mensalidade. Sinto muito. Por favor, me ligue. Eu te amo. Me sinto péssima. Nunca percebi como a mamãe te tratava. Eu estava tão absorta nas minhas próprias coisas. Suas mensagens eram as mais diretas e genuinamente arrependidas, o que não me surpreendeu. De todos os meus irmãos, Júlia era a que menos se interessava pelos padrões disfuncionais da família. Michael havia enviado apenas 2 mensagens, breves e constrangedoras. Precisamos conversar sobre isso em particular. Diane está muito chateada. Muito obrigado. Sua resposta foi exatamente o que eu esperava, focada em controlar os danos, em vez de abordar os problemas subjacentes ou assumir a responsabilidade. As mensagens de Sarah eram mais longas e complexas. Estou em choque agora. Nunca percebi o quanto você estava fazendo por todos financeiramente. Mamãe está completamente fora de si. Papai a levou para o andar de cima depois que você foi embora. Sei que nem sempre fomos próximos, mas quero que saiba que respeito o que você conquistou. Acho que tenho inveja da sua liberdade, para ser sincera. Essa última mensagem me surpreendeu. Sarah, com inveja de mim, a filha perfeita que sempre fez tudo certo para os padrões da nossa mãe? Nunca me ocorreu que ela pudesse invejar meu caminho menos convencional. Havia uma única mensagem do meu pai, simples, mas sincera: eu falei com você como pai. Sinto muito, Angela.
Eu te amo. Notavelmente ausente estava qualquer mensagem da minha mãe. Não fiquei surpresa, mas a confirmação da reação dela ainda doeu. Desliguei o celular depois de ler as mensagens, ainda sem estar pronta para responder a nenhuma delas. Em vez disso, me enrolei em um cobertor no meu sofá, olhando para a pequena árvore de Natal no canto da minha sala, suas luzes piscando sem parar na escuridão. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e uma estranha sensação de leveza. Apesar da turbulência emocional do dia anterior, eu havia dormido mais profundamente do que em meses, como se um grande peso tivesse sido tirado do meu subconsciente. Preparei café e verifiquei meu celular novamente. Durante a noite, Julia havia enviado um longo e-mail em vez de mais mensagens. Ela escreveu sobre como sempre me admirou, mas foi influenciada pela atitude indiferente da nossa mãe. Pediu desculpas por não dar valor à minha ajuda e prometeu estar mais atenta à dinâmica familiar no futuro. Suas palavras foram ponderadas e maduras, demonstrando uma profundidade que eu não lhe dava crédito. Havia também um e-mail do meu pai, mais longo e detalhado do que a mensagem de texto. Ele explicou que ele e minha mãe haviam discutido até tarde da noite, e ele finalmente a confrontou sobre o tratamento que ela me deu ao longo dos anos. Ele admitiu sua própria covardia por não ter me defendido antes e pediu uma chance de reconstruir nosso relacionamento em termos mais honestos. Ele terminou dizendo que estava orgulhoso da mulher e profissional que eu havia me tornado, palavras que eu ansiava por ouvir dele há décadas. A comunicação mais surpreendente veio de Michael, não uma mensagem de texto ou e-mail, mas uma notificação de transferência bancária de $5.000, com o memorando o primeiro pagamento, mais por vir. Era uma pequena fração do que ele me devia, mas o reconhecimento significou mais do que o dinheiro. Nas semanas seguintes, mantive distância enquanto processava o que havia acontecido. Respondi seletivamente às mensagens, estabelecendo limites que seriam impensáveis antes. Disse a Julia que ficaria feliz em conversar quando ela voltasse para a cidade depois das férias. Agradeci a Michael pelo reembolso parcial, mas recusei sua sugestão de simplesmente deixar tudo isso para trás. Combinei de encontrar meu pai para um café em janeiro, em um local neutro, longe da influência da minha mãe. Thomas foi meu porto seguro durante todo esse período, oferecendo apoio sem me pressionar em nenhuma direção específica. Esta é a sua jornada, disse ele. Estou aqui, seja qual for a sua decisão. Lisa foi mais direta em sua avaliação quando nos encontramos para o nosso jantar semanal. Já era hora, declarou ela, erguendo o copo em um brinde a Angela, que finalmente encontrou sua voz. Ainda não tenho certeza se fiz a coisa certa, admiti, principalmente no dia de Natal, na frente de todo mundo. Às vezes, a coisa certa e a coisa confortável são completamente diferentes, respondeu ela. Eles se sentiram confortáveis com a versão deles da realidade por anos, enquanto você estava sufocando. Talvez um pouco de desconforto seja exatamente o que eles precisavam. Em janeiro, comecei a consultar um terapeuta, o Dr. Rivera, especializado em dinâmica familiar. Nossas sessões me ajudaram a entender que meu confronto não havia criado a disfunção familiar, mas apenas exposto o que sempre esteve presente. Sua mãe exibe comportamentos narcisistas clássicos, explicou o Dr. Rivera durante uma sessão. Ela criou um sistema familiar em que todos desempenhavam papéis designados para manter a visão dela de uma família perfeita. Você rompeu esse sistema ao se recusar a continuar desempenhando o papel que lhe foi atribuído. O que acontece agora? Perguntei. Isso depende em parte de você e em parte deles, respondeu ela. Você não pode controlar como eles reagem, mas pode decidir que tipo de relacionamento está disposto a aceitar daqui para frente. Com a orientação do Dr. Rivera, comecei a estabelecer limites claros. Eu não forneceria mais assistência financeira automaticamente quando solicitada. Eu esperaria respeito e reconhecimento básicos pelas minhas realizações. Eu não me submeteria a críticas ou comparações. E, talvez o mais importante, eu não me encolheria mais para deixar os outros confortáveis. O processo não foi fácil nem linear. Houve conversas difíceis, contratempos e momentos de dúvida. Minha mãe permaneceu resistente à mudança, apegada à sua narrativa de que eu estava sendo egoísta e excessivamente sensível. Mas mudanças graduais começaram a ocorrer em meus relacionamentos com outros membros da família. Michael, enfrentando a realidade de sua situação financeira sem minha rede de segurança, finalmente teve conversas honestas com Diane sobre suas finanças.
Eles se mudaram para uma casa mais acessível e começaram a consultar um consultor financeiro. Nosso relacionamento continuou tenso, mas havia uma nova honestidade entre nós que parecia um progresso. Sara e eu começamos a desenvolver uma amizade genuína pela primeira vez em nossas vidas adultas. Sem as constantes comparações da nossa mãe nos separando, descobrimos um ponto em comum e respeito mútuo. Ela confessou que sua vida aparentemente perfeita tinha seus próprios desafios significativos, e eu compartilhei mais sobre meus sucessos e dificuldades nos negócios. Júlia voltou à escola com uma nova determinação, não mais considerando o apoio financeiro como garantido. Ela começou a frequentar meu estúdio regularmente, demonstrando interesse genuíno pelo meu trabalho e, ocasionalmente, pedindo conselhos sobre carreira. Nossa diferença de idade, que sempre nos fez sentir como estranhos, agora parecia menos significativa à medida que nos relacionávamos como adultos. Meu pai fez as mudanças mais drásticas. Ele começou a enfrentar minha mãe com mais frequência, recusando-se a tolerar seu comportamento manipulador. Ele visitou meu estúdio e conheceu Thomas, demonstrando interesse genuíno pela minha vida pela primeira vez. Durante uma conversa particularmente significativa, ele admitiu que sempre admirou minha criatividade e independência, mas que se sentia intimidado demais pela minha mãe para demonstrá-las. Ao longo desses meses de recalibração familiar, continuei a me concentrar no meu próprio crescimento e felicidade. Meu negócio prosperou, meu relacionamento com Thomas se aprofundou e desenvolvi uma nova confiança em situações sociais que antes me deixavam ansiosa. Comecei a palestrar em conferências de design, a orientar jovens designers e até a dar um curso na faculdade de arte local. A mudança mais profunda, no entanto, foi interna. Eu não media mais meu valor pela aprovação da minha família. Não sentia mais a necessidade de conquistar o amor por meio de apoio financeiro ou realizações. Comecei a realmente acreditar no que eu já sabia intelectualmente há anos, que eu era bem-sucedida, capaz e digna de respeito simplesmente por ser quem eu era. Quando Thomas me pediu em casamento no final da primavera, aceitei com alegria, sem preocupações com a reação da família. Planejamos um casamento pequeno que refletisse nossos valores e não as expectativas de qualquer outra pessoa. E quando surgiram as inevitáveis perguntas sobre quem seria convidado e quais papéis os membros da família desempenhariam, tomei decisões com base no que me parecia certo, e não no que causaria menos conflito. No verão, eu não falava diretamente com minha mãe havia mais de 6 meses. Através do meu pai, eu sabia que ela ainda estava irritada com a minha humilhação pública da família, ainda relutante em reconhecer seu papel na dinâmica disfuncional. Embora parte de mim ainda esperasse por uma reconciliação, eu havia aceitado que ela talvez nunca acontecesse em termos que fossem saudáveis para mim. O que mais me surpreendeu nesse período de distanciamento não foi a dor, que eu esperava, mas o alívio. Sem o desgaste constante de tentar obter a aprovação da minha mãe, eu tinha mais energia emocional para as pessoas e atividades que realmente me traziam alegria. A ausência de interações tóxicas criou espaço para interações positivas, e me vi mais feliz e em paz do que nunca. O Natal seguinte chegou com uma mistura de ansiedade e esperança. Eu havia mantido contato com diferentes membros da família ao longo do ano, mas ainda não havia decidido se compareceria à reunião familiar anual. Thomas deixou a decisão inteiramente a meu critério, oferecendo-se para apoiar qualquer escolha que eu fizesse. Depois de muita reflexão e várias sessões produtivas com o Dr. Rivera, decidi ir, mas com diferenças cruciais em relação aos anos anteriores. Eu ficaria em um hotel em vez da casa da minha infância. Levaria Thomas, insistindo que meu parceiro, agora com 4 anos, fosse incluído e respeitado. E, o mais importante, chegaria com limites claros e a disposição de ir embora caso esses limites fossem violados. Pense nisso como um experimento na sua nova dinâmica familiar, sugeriu o Dr. Rivera. Você não está retornando aos velhos padrões, mas testando se novos e mais saudáveis são possíveis. Quando chegamos à casa dos meus pais na véspera de Natal, a atmosfera era visivelmente diferente dos anos anteriores. Meu pai nos recebeu calorosamente na porta, abraçando Thomas e a mim com genuíno carinho. Júlia correu em seguida, seu rosto se iluminando ao nos ver. Sara ofereceu um sorriso hesitante, mas sincero, com o marido e os filhos enfileirados atrás dela. Minha mãe estava ligeiramente afastada, com a expressão cuidadosamente neutra. Ela havia concordado, por intermédio do meu pai, com certas condições para o feriado, nenhuma crítica às minhas escolhas, nenhum comentário desdenhoso sobre minha carreira e respeito por Thomas como meu parceiro escolhido. Até então,
ela estava cumprindo, embora sua postura rígida sugerisse que não estava sendo fácil para ela. Bem-vinda ao lar, Angela, disse ela formalmente, estendendo a mão para Thomas. E bem-vindo à nossa casa, Thomas. Ouvimos falar muito de você. Não era caloroso, mas era civilizado, e naquele momento, isso bastava. A noite transcorreu em uma atmosfera incomum, um tanto constrangedora, mas não hostil. Michael e Diane chegaram por último, seu estilo de vida mais modesto evidente em seus presentes e roupas menos extravagantes. Michael me recebeu com um abraço sincero, sussurrando obrigado no meu ouvido, embora não tenha dito exatamente por quê. O jantar foi mais tranquilo do que nos anos anteriores. A conversa fluiu de forma mais democrática, com cada pessoa tendo espaço para compartilhar suas novidades e experiências. Quando mencionei um novo cliente importante que meu estúdio havia conquistado, houve perguntas e parabéns de verdade, em vez de mudanças bruscas de assunto. Quando Thomas falava sobre seu trabalho arquitetônico, todos ouviam com aparente interesse. Minha mãe permanecia em silêncio, falando principalmente para orientar o serviço de refeições ou responder a perguntas diretas. Percebi que ela me observava várias vezes com uma expressão que não conseguia interpretar direito, algo entre curiosidade e confusão, como se visse um estranho em sua casa. Depois do jantar, enquanto os outros se dirigiam à sala para tomar café e sobremesa, minha mãe me surpreendeu perguntando se eu poderia ajudá-la na cozinha. Cautelosa, mas disposta, seguia até o cômodo que sempre fora seu domínio. Por vários minutos, trabalhamos em silêncio, eu enxaguando a louça enquanto ela organizava as sobras em recipientes. Finalmente, ela falou, com a voz mais suave do que eu estava acostumada a ouvir. Você parece bem, Angela, disse ela, sem me olhar nos olhos. Seu negócio deve estar indo bem. Está sim, respondi simplesmente. Obrigada por notar. Outro silêncio se estendeu entre nós, tenso por palavras não ditas. Ela fechou a geladeira e se virou para mim. Quero que você saiba que tenho consultado alguém, disse ela, e acrescentou rapidamente, percebendo minha confusão, um terapeuta. Seu pai insistiu depois de tudo o que aconteceu. Talvez essa fosse a última coisa que eu esperava que ela dissesse. Minha mãe, que sempre descartou a terapia como algo para pessoas fracas que não conseguem resolver seus próprios problemas, estava consultando um terapeuta. Que bom ouvir isso, consegui responder. Não concordo com tudo que ela diz, continuou minha mãe, com um toque de sua habitual atitude defensiva retornando. Mas ela me fez pensar sobre certas coisas de forma diferente, sobre expectativas e controle. Ela endireitou um pano de prato com precisão desnecessária. Sobre por que eu precisava que todos se encaixassem em certos papéis. Permaneci em silêncio, sentindo que interromper atrapalharia qualquer confissão difícil que ela estivesse tentando fazer. Fui criada acreditando que só havia uma maneira certa de viver, disse ela por fim. Faculdade, casamento, filhos, nessa ordem. Sucesso significava estabilidade financeira e respeitabilidade social, qualquer outra coisa era fracasso. Ela me olhou brevemente. Quando você escolheu um caminho diferente, eu vi isso como uma rejeição de tudo que eu valorizava, de tudo que eu havia tentado te ensinar. Não foi rejeição, mãe, eu disse baixinho. Foi só eu encontrando meu próprio caminho. Ela assentiu rigidamente. Meu terapeuta sugeriu algo parecido, que suas escolhas eram sobre você, não sobre mim. Ela deu uma risadinha sem graça. Aparentemente, tenho uma tendência a fazer tudo girar em torno de mim. A autoconsciência, por mais relutante que fosse, era surpreendente vinda dela. Eu não sabia como responder, então simplesmente esperei. Não vou me desculpar por querer o que eu achava ser o melhor para você, continuou ela, erguendo levemente o queixo. Mas posso reconhecer que fui inflexível e que disse coisas dolorosas que não deveria ter dito. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas, vindo da minha mãe, era algo sem precedentes. Senti uma mistura complexa de emoções, validação, mágoa persistente, esperança cautelosa. Obrigada por me contar isso, eu disse finalmente. Significa muito ouvir você dizer isso. Ela sentiu bruscamente uma vez, como se estivesse concluindo uma transação comercial. O seu Thomas parece ser um bom homem, ela disse, mudando de assunto. Estável, responsável. Ele é, concordei. Ele também é criativo, me apoia e me faz rir todos os dias.
Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ótimo! Isso é ótimo, ela hesitou, e então acrescentou: gostaria de ver seu estúdio algum dia, se você puder. O ramo de oliveira era pequeno, mas significativo. Eu gostaria, respondi honestamente. Reunimos-nos aos outros na sala de estar, o clima entre nós não exatamente mais limpo, mas um pouco mais leve. Quando me acomodei ao lado de Thomas no sofá, ele apertou minha mão interrogativamente. Retribuí o aperto, uma mensagem silenciosa de que tudo estava bem. O resto da noite transcorreu em paz, sem o drama ou a mágoa que caracterizaram tantos encontros familiares anteriores. Quando Thomas e eu fomos para o hotel, houve abraços sinceros e promessas de nos encontrarmos em breve que, pela primeira vez, pareciam que poderiam ser cumpridas. No nosso quarto de hotel, Thomas perguntou sobre a minha conversa na cozinha com a minha mãe. Depois que contei, ele pareceu pensativo. Não foi exatamente uma reconciliação chorosa, observou. Não, concordei com uma risadinha, mas para minha mãe, foi monumental. Ela reconheceu que talvez estivesse errada sobre alguma coisa. Nunca pensei que veria esse dia. Você acha que as coisas vão mesmo mudar? Perguntou ele. Pensei na pergunta com cuidado. Acho que já mudaram. Não perfeitamente, não completamente, mas o suficiente para tornar um relacionamento possível. Um tipo de relacionamento diferente do anterior, com espaço para eu ser eu mesma e eles serem quem são. Nos meses que se seguiram, esse novo equilíbrio provisório continuou a se desenvolver. Minha mãe visitou meu estúdio como prometido, fazendo um esforço visível para entender e apreciar meu trabalho. Estabelecemos um padrão de almoços mensais, às vezes constrangedores, mas cada vez mais sinceros. Ela provavelmente nunca entenderia ou aprovaria totalmente todas as minhas escolhas, mas estava aprendendo a respeitá-las, e eu estava aprendendo a aceitar suas limitações sem levá-las para o lado pessoal. Meu relacionamento com meus irmãos continuou a evoluir positivamente. Michael finalmente me pagou a maior parte do que me devia, não apenas financeiramente, mas com genuína gratidão e respeito. Sarah e eu descobrimos um interesse em comum por uma vida sustentável, o que nos deu um ponto em comum além da dinâmica familiar. Julia se formou na faculdade e até estagiou brevemente no meu estúdio, demonstrando um talento surpreendente para marketing. Meu pai, talvez o mais transformado pelos eventos daquele confronto de Natal, tornou-se um dos meus maiores apoiadores. Ele exibiu com orgulho meus prêmios de design em seu escritório, me apresentou como a minha filha, a empreendedora de sucesso aos seus amigos e deixou claro, por meio de milhares de pequenas ações, que me valorizava exatamente como eu era. Quanto a mim, a jornada daquele ano me ensinou lições que levarei pelo resto da vida. Aprendi que falar a verdade, por mais difícil que seja, é, em última análise, menos doloroso do que viver uma mentira. Aprendi que o amor verdadeiro não exige que você se diminua para acomodar as inseguranças dos outros. Aprendi que os laços familiares podem ser renegociados e redefinidos à medida que crescemos e mudamos. Talvez o mais importante seja que aprendi que, às vezes, é preciso romper velhos padrões para abrir espaço para novos. Esse confronto, embora assustador no momento, foi necessário para romper o sistema disfuncional em que todos estávamos presos há décadas. A dor temporária possibilitou uma cura mais profunda que, de outra forma, nunca teria ocorrido. Olhando ao redor da mesa no jantar de Natal seguinte, realizado no meu apartamento, com todos contribuindo com pratos e conversas, senti uma profunda sensação de paz. A família à minha frente não era perfeita. Ainda tínhamos nossas tensões, nossos mal-entendidos, nossos momentos de recaída em velhos hábitos. Mas estávamos tentando, todos nós, à nossa maneira, criar algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Minha mãe me olhou do outro lado da mesa e me deu um sorriso breve e sincero que teria sido inimaginável um ano antes. Naquele momento, entendi que às vezes precisamos arriscar perder a família como a conhecemos para ganhá-la como ela poderia ser, que às vezes a atitude mais amorosa que podemos tomar é parar de aceitar o inaceitável, mesmo quando isso pareça uma traição. Ao erguer meu copo para brindar o feriado, olhei para os rostos daqueles por quem lutei tanto para ser vista e percebi que o reconhecimento mais importante vinha de dentro de mim. A jornada nunca foi realmente sobre obter a aprovação deles, mas sobre reivindicar meu próprio valor, sobre me manter firme na consciência de quem eu era, independentemente de quem os outros achavam que eu deveria ser. Você já teve que enfrentar familiares que não conseguiam enxergar o seu verdadeiro valor? Como lidou com isso?
E que limites você estabeleceu para proteger sua autoestima? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias autênticas sobre dinâmica familiar e crescimento pessoal. Obrigada por ouvir, e lembre-se, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente ser você mesmo, sem pedir desculpas e completamente